para falar hoje sobre manipulações narcisistas. Então, 12 estratégias de manipulação para mantê-lo ou para mantê-la presos, tá? Então, aqui nós vamos hoje falar sobre esse tema, tá? Que é muito importante você ter em mente a respeito desse tipo de relacionamento. E como eu faço em todas as aulas que eu faço aqui nas redes sociais, aquela breve introdução sobre o que é o narcisismo, o que é um relacionamento abusivo, para a gente prosseguir para saber, né? O que acontece quando você termina com o narcisista, né? Quais são as estratégias que o narcisista tem para manter você preso ou presa, tá? Bem, primeiramente eu queria dizer para vocês que é um prazer, né, mais uma vez, transbordar aqui numa live para todos, né? Muito agradecido pelo conteúdo que eu posso aqui compartilhar com pessoas que estão passando por essas dificuldades, né? E eu entendo que tudo isso pode ser muito doloroso, tá, para vocês. E por conta disso, né, a informação ela vai trazer cada vez mais substrato para que vocês possam ter razão e com essa razão tomar as atitudes que precisam de ser tomadas, tá? Deixar de querer fazer alguma coisa e realmente ir lá e fazer o que tem que ser feito, tá? Então, a primeira coisa, né, que a gente tem que lembrar que o transtorno de personalidade narcisista é um transtorno de uma doença mental classificada dentro da DSM-5, da Sociedade Americana, né, de Psiquiatria, da Associação Americana de Psiquiatria, né? Então, dessa forma, a gente consegue compreender na classificação que existem características que são comuns ao narcisismo. Hoje uma pessoa me perguntou, Anderson, por que todo narcisista tem falta de empatia e às vezes usa o silêncio, né? Por que faz esse tipo de coisa? Aí, qual que é a minha resposta? Bem, você vai estudar aqui no Brasil, né? Que eu estou vendo que a Leandra é de Portugal. Aqui no Brasil tem muita doença chamada dengue, né? O mosquito vai lá, o Aedes aegypti, pega, pica uma pessoa, provoca uma reação através do vírus, né? O vírus está lá, o vírus da dengue, e aí esse vírus provoca diminuição de plaqueta, causa peteca, a pessoa tem febre, dor de cabeça, dor nas costas. Então, a gente, quando tem uma febre, né, numa área que está tendo muito caso de dengue, a tendência é você pensar que é dengue. Por quê? Porque é uma doença, então ela tem um diagnóstico, ela tem uma lógica formada de como que ela se manifesta. E a maneira como vem sendo trazido o transtorno de personalidade é como se ele fosse algo apenas social, um mau caratismo, por exemplo, né? É claro que se o narcisista age com uma perversidade, arquitetando coisas que vão contra uma lealdade, uma fidelidade, é claro que as pessoas não vão gostar disso. Evidente que quem passou por esse tipo de relacionamento sentirá, né, uma raiva inicial, um ódio daquela pessoa, e tudo isso é muito ruim para todos, né? Então você não vai ver isso aqui na minha rede social, da demonização do narcisista, porque é um ser humano que passou por problemas, que tem um padrão de cerebral, de raciocínio das coisas diferente do nosso, e aí você tem características que ficam muito claros para quem está especialista na área, que está se aprofundando nesse assunto, acho que aquele ali é um transtorno de personalidade narcisista. Por quê? Porque tem critérios de diagnóstico. Beleza? Mas, olha, Anderson, não é uma doença. Eu não sei a forma que você quer encarar isso, né? Dentro da Sociedade Americana, transtorno de personalidade. Dentro do Código Internacional de Doença, tem um CID para isso. Então, me parece muito mais lógico encarar isso como uma doença, encarar os padrões para você poder ter um diagnóstico e assim você entender que existe no meio da nossa sociedade, nos últimos estudos, de 1 a 6% de pessoas narcisistas. É um número expressivo e talvez até subdiagnosticado. Beleza? Quem é o narcisista? Na classificação da MPD, alguém que tem pelo menos 2 problemas nesses quatro âmbitos. Na sua autoimagem, se acha alguém maior do que realmente é. Alguém com um senso de tratamento especial. Na autodireção, alguém que começa alguma coisa e não termina. Alguém que tem um plano muito
grandioso para começar e fazer e não vai conseguir fazer porque não tem condição de ser feito. Sei lá, hoje a gente tem tratamento da AIDS, nós não temos a cura da AIDS. O cara vai falar que vai fazer a cura da AIDS. Como? Tem que ter um processo de trabalho em cima disso. Então, é um plano muito grande, que não tem como ser realizado. Ou então, é um plano muito pequeno que fica sendo procrastinado. Ele acha que ele pode fazer a hora que ele quiser. Beleza? O outro patamar, a outra esfera, empatia. O que é a falta de empatia? É quando você não se coloca no lugar daquela pessoa. Quando você não consegue sentir a dor dela pelo momento que ela está vivendo. Isso é uma falta de empatia. E, por fim, a dificuldade de estabelecer intimidade, porque é uma pessoa superficial voltada nas faculdades de sensação, prazeres efêmeros, tudo muito rápido, que é o sistema de recompensa do narcisista está alterado. Feita essa introdução, mais uma vez, agora eu vou responder uma pergunta muito frequente nas caixinhas e no grupo de alunos. Quem está na mentoria, pessoal, vocês que não me conhecem, né, que estão conhecendo agora, né, meu nome é Anderson, eu sou médico, sou especialista em clínica médica, trabalho com medicina intensiva, sou coordenador de pronto-socorro e trabalho na internet como terapeuta de relacionamento. Eu trabalho com isso, eu estudo sobre isso, e estou trazendo para vocês informações científicas a respeito do tema de relacionamento abusivo, dentre as relações abusivas, o relacionamento narcisista. Então, hoje nós vamos falar o que faz aí o narcisista te manter preso depois que você termina, que é uma pergunta que eu recebo muito, né? Eu tenho um curso dentro da Hotmart que é o quebrando as algemas, porque é uma pessoa que está dentro de um relacionamento abusivo, está preso nisso, está com uma algema, está agarrado, está com uma corrente nisso aí. Então, como é que sai dessa corrente? Através de conhecimento e estudo. Realmente o estudo leva a uma razão, e essa razão faz com que a gente consiga, de uma forma muito honesta, correta, sair dessa situação que a gente está de dependência emocional, muitas vezes de apego afetivo. E chega a ser um apego afetivo raso. Por quê? Porque você não consegue, de fato, compreender aquilo ali como algo normal. Você entende que tem um problema, você não sabe o que fazer. É para isso que vem o autoconhecimento. Então, no final dessa aula, eu vou ler tudo que vocês escreveram aqui, perguntas vocês podem fazer, pode falar, mas eu quero que durante a live vocês captem o que vocês têm dúvida e já coloca aqui, que eu vou ler depois, tá bom? Vamos combinar desse jeito? E aí eu vou dar aula para vocês, vou falar todo o tema, no final eu vou ler tudo que vocês mandaram aqui de pergunta e a gente vai ter aí seus 20, 30 minutos só para isso, tá bom? João tá aí como moderador da live, tá? Se der, João, acena para as pessoas aí, tá? Para as pessoas saberem que tá vivo, né? Que não tá parado. Pode escrever à vontade aqui que eu vou ler tudo durante a live. Agora, a intenção dessa live é ela ficar salva por um tempo, porque eu quero prestigiar o aluno que está comigo, quem está lá fazendo um curso comigo. Mas quanto que custa o seu curso? R$ 197,00 em até 12 vezes. Dá para dividir, o investimento é barato, é um passo a passo melhor que muita terapia por aí. Quando tem o autoconhecimento, a ciência trazida aqui de uma forma eficiente, uma forma clara, isso aí deixa as suas ideias também clarificadas para sair dessa situação. Beleza? Já compartilhei também o link aí para quem é o meu aluno lá no TubeTube. Por quê? Porque às vezes vocês querem fazer outra coisa, né? Quer mexer no WhatsApp, dar uma mexidinha, quem está mandando, está falando com você, aí você pode deixar no YouTube ligado na televisão, em outro lugar, né? Então, por isso que eu já mandei lá o link. Eu não posso mandar aqui para vocês no meio da live no Instagram, óbvio, né? Mas se vocês quiserem, né? Essa live também está sendo transmitida lá no meu canal. Quem não está no meu canal do TubeTube, né? Por favor, procura lá, Dr. Anderson Contaif, tá lá, Mentoria Quebrando as Algemas. Então vamos lá, começar essa aula aqui, né, toda scriptada, é um trabalho também feito aí pelo João. Obrigado aí, meu querido. Nós vamos agora trabalhar sobre as 12 estratégias de manipulação para mantê-lo preso ou presa no relacionamento narcisista. Bem, antes de explicar isso aqui, já expliquei o que é o narcisismo, eu vou explicar uma coisa que chama de técnica, mas vocês têm que entender que tudo que eu falar aqui não parte do pressuposto que o narcisista entra lá no Google e vai falar assim, olha só, eu vou aplicar agora a técnica do gaslighting, agora eu vou aplicar a técnica do hoovering. Não existe isso. A pessoa faz essas coisas todas de uma maneira macro, inconscientemente. O padrão de agir é inconsciente, tá bom? É um vício emocional.
vício emocional em mentir, vício emocional em sentir raiva das pessoas, vício emocional de trair, vício emocional de usar droga, vício emocional de sexo promíscuo, de pornografia. Então, o padrão funcional é busca de prazer efêmero. Por quê? Porque vai lá no cérebro, libera neurotransmissor. Quais neurotransmissores? Serotonina, dopamina, tá? Ocitocina. Isso causa prazer, sensação de prazer. Só que é um prazer rápido. É igual ao orgasmo, passa rapidinho. Mas alivia, é gostoso, né? Só que a pessoa fica viciada nisso. O que o Gazint é? Entre aspas, uma técnica de manipular alguém. Você vai contando meias verdades com meias mentiras, tá? Muito utilizado na política. Então, o Gazint é isso. Você convencer a vítima de que aquela verdade que a pessoa está vendo não é verdade, mas ela é verdade. Tá ficando doido isso? Que trem é esse aí? Quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, a pessoa tem consciência de que ela está tentando te enganar, joga as informações de uma forma suavizada para que você caia nessa manipulação. Entende? Então, você está ali dentro dessa situação, está vendo o que está acontecendo, é real que você viu, sei lá, igual hoje me mandaram assim, doutor, eu vi um comprovante do motel, que o meu marido estava no motel. Bem, quem vai no motel, né, eu acho que não vai fazer unha, não vai bater papo, né, não vai jogar xadrez, né? Dentro do motel a gente faz outra coisa. Você sabe o que aconteceu lá dentro. Mas pode haver uma vontade, né, de tentar sair, escapar disso aí e falar, não foi bem assim não, amor, eu emprestei o cartão de crédito, não sei o quê. Dá um jeito de inventar, entendeu? Pode jogar meias verdades e meias mentiras. Aí você tem o Gazint narcisista, tá bom? Mesmo você tendo consciência que você está envolvido num Gazint, que o relacionamento seu é abusivo, que você está passando por uma situação de um relacionamento que não é bom para você, que não presta para você, aí você ainda tem dificuldade de sair. Você pode me dizer, será que eu sou incapaz de sair disso? Por que isso acontece comigo? Né? Então, você fica numa situação, às vezes, de fraqueza. No momento que você começa a se fortalecer, que é quando você toma consciência, seja pela informação que você está recebendo aí, pelos canais que eu divulgo esse material aí junto com o João, né? A gente vai espalhar esse monte de vídeo para tudo que é lado. Por quê? Porque a informação, quando ela chega aqui na consciência da gente, ela faz a gente sair, né, de um estado de desejo para manifestar uma vontade, que é tomar ação. Né? Quando você toma ação, o que acontece com o narcisista? Ele fica com medo. Por quê? Porque o narcisista, por si só, já expliquei várias vezes isso, se você não viu ainda, em outros materiais você vai ver, né, que o narcisista é alguém de baixa autoestima. Ele está alimentando tudo pelo ego dele. Mas quem ele é profundamente? Consigo mesmo. Alguém de baixa autoestima. E aí, ele começa a ter medo, porque ele está perdendo o poder sobre você. Né? Ele começa a perder esse poder, começa a ver que é uma pessoa, na verdade, de baixa autoestima. Isso não pode acontecer. Então, ele fica ali amedrontado. Eita, trava-língua. Fica fraco, fica assustado com aquilo ali, que é uma situação nova para ele também. Né? O tempo todo você era manipulado ou manipulado. De repente você não é mais? Pera lá, gerou uma situação nova. Você está começando a fazer o quê? Neutralizar as ações do narcisista. E aí você parece que ganha força. Você percebe que aquela pessoa não é tão forte como você imaginava ser. Aquilo, tudo que estava acontecendo, que você estava sob uma nuvem escura sobre você de manipulação, cujo nome se chama Gaslit, né? E aí você começa a estabelecer mudanças, né? Mudanças que ficam muito claras para o narcisista. Pera lá, estou perdendo o domínio, estou perdendo essa pessoa. Quais são as 12 estratégias que o narcisista toma para poder pegar e te manter nessa relação? A primeira é aumentar a mentira e a manipulação da mentira. Aumentar o Gaslit. O próprio Gaslit, que eu já falei, que é meias verdades e meias mentiras, começa a aumentar.
Então, eles vão falar o que para você? Vão dizer assim, ninguém vai acreditar em você. Ninguém vai acreditar no que você está falando. Isso aí que você está fazendo aí, você está fazendo porque você é uma mulher histérica. Você não vale nada. Você não tem, ninguém vai confiar no que você está dizendo, né? Imagina aí, vamos dar uma imaginação, assim, um exemplo aqui muito bom aqui, né, que a gente usou aqui. Uma pessoa está 20 quilos acima do peso, 20. Ela é linda, mas ela está 20 quilos acima do seu peso. Ela foi levada a acreditar que ela é obesa. Ou ela é muito baixa, ou ela é muito alta, ou ela não formou numa faculdade, qualquer que seja o caso, né? Ela tem um problema de aparência. Teoricamente, na autoestima dela, ela se acha gorda, talvez, porque ela tem 20 quilos acima do seu peso. Mas ela é uma pessoa viva, que é muito boa com as outras pessoas, tem outras coisas na vida dela que tornam a vida dela mais interessante. Mas o poder do narcisista aqui é o quê? Levar ela a acreditar que ela não é boa o suficiente para viver sozinha, que se ela for viver sozinha, as outras pessoas vão dizer que ela é gorda, que ela é baixa, que ela não se formou na faculdade, que ela não é legal, que ela não é pessoa bacana. Então vai levar o quê? Uma insegurança. Então, o objetivo desse Gezzent, um Gezzent manipulador, uma manipulação rasa mesmo, é tentar te convencer que você não vai arrumar ninguém melhor do que ele, ou ninguém melhor do que ela. Então, o que você tem que fazer para blindar isso aqui? Você observa que essa ação é uma ação totalmente manipulativa, entra por um ouvido e sai pelo outro, que é uma crítica destrutiva para fazer você ficar nesse relacionamento abusador. A segunda estratégia que o narcisista tende a usar é ser cada vez mais agressivo e ameaçador, para gerar medo, né? Se ele vê que a manipulação dele não está funcionando, de que você não vai conseguir arrumar ninguém, você vai ficar sozinha, porque ninguém tolera você como ele tolera, ninguém acha você bonita como ele acha, que na verdade você é gorda, por exemplo. Estou dando um exemplo bem expressivo aqui. Então ele vai começar a fazer o quê? A se tornar mais agressivo, a gerar em você medo. Então vai começar a fazer bullying, vai começar a te ameaçar, né? E é uma ameaça um pouco diferente, né? Porque às vezes ela vem no tom de ironia, principalmente quando é um narcisismo encoberto, né? Aquilo que não é escancarado para a sociedade. Porque esse narcisismo que fala do cara grandioso, que se acha, que tem centro de tratamento especial, isso é muito difundido já na rede social. Mas tem a forma encoberta. Você nem imagina que aquela pessoa é narcisista. Ela era um narcisista, geralmente a gente chama de vulnerável, né? Então fica criando aí uma fumaça, uma cortina de fumaça, usando ironia, por exemplo, né? E essas pessoas, geralmente, elas são gente que tem influência onde elas pisam, porque elas são muito simpáticas, todo mundo gosta delas, né? Às vezes ela tem uma posição social de ser um professor, um político, até terapeuta, viu? E esse narcisista, né? Ele acaba tentando te manipular através do medo. Faz você ter medo você fica com medo de ser exposto ou exposta. Que justamente, se o Gezzent que ele usou anteriormente não funcionou, e você ainda insistiu em continuar naquilo, então ele vai tentar manipular as pessoas à sua volta e também te ameaçar para que você não saia da relação, né? Que entra esse conceito também de macaco voador, né? Que eu detesto esses nomes, já falei várias vezes, eu detesto mesmo, é muito feio. Mas o macaco voador, né? Eles são as pessoas que estão ali sendo utilizadas, né? Ao redor para poder denigrir a sua imagem, por exemplo. Tá? Então aqui é um tom agressivo e ameaçador do narcisista. Terceiro ponto terceira estratégia, a agressão passiva ou encoberta, né? Então se não funcionar a minha ameaça direta, não funcionar a minha forma de agressão já aqui escancarada, eu vou tentar usar alguma coisa que vai acobertar. Então o narcisista começa a fazer coisas escondidas de você para te chamar a atenção, né?
Essa agressão aqui, ela pode vir de formato de várias coisas. Por exemplo, a pessoa pode te trair com uma melhor amiga sua. É um tipo de exemplo, é uma sacanagem, né? Mas é feito. E é uma agressão à sua autoestima. Estou dando um exemplo aqui para você. Nem sempre a ameaça ou a agressão de um narcisista, a estratégia vai ser usada diretamente com você. Ele pode usar outras pessoas para poder te atingir, tá? Isso eu vejo frequentemente, principalmente quando você tem um namoro com um narcisista e você não faz o contato zero. Você não tem negócio, você não tem filho, você fica com essa pena, querendo fazer o que os outros aconselham para você, que tem que terminar tudo bem, que a gente tem que ser amiguinho, aquela coisa toda. Se hoje eu tivesse a informação que eu tenho, certamente eu não teria feito o que eu fiz. Foi manter um canal aberto de comunicação. Isso foi muito ruim para mim, tá? Então, faço o contato zero. Bloqueie essa pessoa e não estabeleça mais comunicação com ela. Não estabeleça comunicação com pessoas que estão no convívio social com ela também. Por quê? Porque dessa forma você vai superar e se curar mais rápido. Agora, se você tiver uma relação de filhos ou de negócios com a pessoa, aí você tem que usar aquela estratégia que eu expliquei numa outra live chamada de pedra cinza. Que é você tem que se comportar como alguém que não se importa com essa pessoa. Mas você tem que fazer o quê? Entender que isso aqui existe. Isso que eu estou falando com você, pessoal, presta atenção. Isso aqui existe. É um transtorno de personalidade. Então, a primeira técnica que o narcisista faz para te manter preso, depois que você terminou, dar mais gaslit. A segunda, né? Ser mais agressivo e mais ameaçador diretamente com você. A terceira, fazer a agressão passiva ou encoberta, inclusive com seus familiares. Falar mal de você para sua família. Falar que você está ficando doido, que você que errava com ele, se fazer de vítima com os seus familiares. Isso é uma agressão passiva encoberta. Tá bom? Agora, a quarta estratégia é a sabotagem e triangulação, né? Não confundam isso aqui. Nossa, eu tenho um problema terrível de ver gente que está propagando informação sem base científica. Bom, o narcisista, nem todo narcisista vai ficar, vai te trair. Nem todos. Isso é frequente acontecer, mas nem sempre vai acontecer. Não tem 100% da certeza. Isso não caracteriza, não é um patognomônico, que a gente chama, do narcisismo. Traição não é patognomônico. Quer dizer, não é a característica fundamental no narcisismo. Mas acontece muito. Beleza? Triangulação aqui não é triângulo amoroso. Não é ter duas namoradas, dois namorados, envolver 3 pessoas. Não tem nada disso aqui. Beleza? Bem, o narcisista ele vai envolver uma terceira pessoa no relacionamento para violar o limite. Ferir, controlar, proteger ou punir você. Então, o que ele usa aqui? Os amigos, familiares, crianças, amigas íntimas, muitas vezes de sua, né? Ele vai trazer uma outra pessoa para manipular e te jogar contra você. Isso entra tanto na agressão passiva encoberta, como entra na sabotagem e triangulação. Ele está sabotando a sua vida íntima, através dos seus amigos e das pessoas que você ama. Isso aconteceu comigo. Eu fui vítima de uma sabotagem e triangulação. Não do triângulo amoroso também fui, mas da parte da triangulação eu vou vir um amigo do João, João é meu amigo de infância. Eu vou lá, eu sou mulher, viro amigo do João e falo, João, o Anderson é muito difícil, não tem condição de namorar com o Anderson. O Anderson, o João vai sair com a impressão de que o Anderson que está errado. Então ele te joga contra uma pessoa que é do seu convívio. Isso é o quê? Sabotar e triangular. Beleza? Não quer dizer que todo narcisista tem triangulação amorosa, pessoal. Tirem essas coisas da cabeça que vocês ficam vendo aí nessas redes sociais. É uma porção de bobagem. Um dia desse aí, o narcisista não beija. Para, cara. Isso não é nada característico do narcisismo. O narcisista não faz sexo comigo. Isso não é nada característico do narcisismo. Podem ter pessoas que não vão fazer, mas não quer dizer que todos vão fazer o que a maioria faz. Isso é sensacionalismo. Vamos parar com isso. Beleza? Bem,
A quinta estratégia de manipulação que o narcisista usa para poder te trazer de volta para a relação, eu acho que é uma das que mais funciona. Porque as outras, elas jogam contra o dependente emocional, contra a autoestima da pessoa. E manipulação contra os seus amigos, os seus familiares. Essa aqui, ela é direta com você. Então, é o quê? Disposição sincera para negociar. Então, ele chega, depois nada disso funciona, começa a negociar com você alguma coisa. Vou dar um exemplo. Vamos lá. Seu parceiro, ou sua parceira, era alguém que bebia. Vamos imaginar que é sua parceira. Aí ela chega assim, Anderson, eu sei que tudo que eu fiz foi muito ruim, que você não está se sentindo bem, eu reconheço. A partir de hoje eu não vou mais beber. Então, você sabe que essa pessoa está, né, com um vício de sair toda hora, que é toda hora sair, e sai e bebe muito, e usa droga e tudo mais, e você fala, pô, fulano, para de fumar, para de usar. Aí vai chegar para você assim, Joana, eu entendo, tantos esses anos que você é uma mulher tão maravilhosa para mim, que você disse para mim que eu tinha que parar de fumar, parar de usar essas drogas, eu tô vendo que isso tá me matando. Por favor, me perdoa. Eu nunca mais vou fazer isso. Então, ele percebe, o narcisista, que se ele falar sério, e você tem um coração de manteiga derretida, né? Ele percebe que se ele fizer isso, ele tem mais chance de retornar esse relacionamento com você. Né? Se você está esperto, está esperta para isso, você vai entender que isso é uma manipulação. Mas se você não está, e eu tenho um monte de aluno, isso aqui vale para vocês que são meus alunos. Tem várias alunas minhas que estão nesse tipo de situação aqui. Vocês não entendem isso como estratégia de manipulação. Vocês entendem como bondade da mudança do ser humano. E aí, por que está errando? Não estou dizendo que vocês não tenham que perdoar, mas vocês já fizeram isso antes de vir na minha mentoria. Já fizeram 1, 2, 3. Geralmente, quando vocês chegam para mim na mentoria, vocês já chegaram arrebentadas. E aí vocês, de novo, caem na manipulação. Porque isso aqui é um comportamento estudado. Eu estou passando para vocês aqui, é um comportamento estudado do narcisista. Então, pegaram várias pessoas com transtorno de personalidade narcisista e viram como é que é o comportamento deles. Esse é um comportamento comum do narcisista. Presta atenção. Manipulação. Isso aqui é controle e manipulação. Então, eu uso de uma forma argilosa para você, coraçãozinho de manteiga derretida, acreditar. Isso eu também fiz. Né? Eu também fiz isso. Então, é preciso que você entenda que isso é uma manipulação e não fique dando mais chance, se aprofundando cada vez mais nesse relacionamento abusivo. Beleza? Bem, a sexta técnica também muito usada, que também é uma técnica do coração derretido, né? É concordar em parar com os problemas. Por exemplo, se o problema que vocês tinham é porque você queria ir na terapia, mas o seu namorado não queria, ele chega para você e fala assim, Marta, todos esses anos você disse que a gente tinha que ir na terapia. E hoje eu sinto que se a gente fizer terapia, realmente a gente vai conseguir. Entendeu? Nessa hora aqui, você tem que tentar lembrar da personalidade narcisista. Você tem que tentar lembrar da doença em si, do próprio transtorno. Né? Essa pessoa que você está relacionando, ela acha que ela não tem um problema. A maioria dos narcisistas, lembre-se disso, não reconhece que são pessoas que têm problema. O inferno são os outros. Os outros é que têm problema, não ela. Né? Então, se você deixar se manipular nisso aqui, você vai acabar quebrando a cara. Então, se o cara vai lá e faz para você assim, ó, você sempre falou em fazer terapia, vamos fazer terapia agora? O que você tinha que responder? Ó, o que você quer fazer terapia? Qual vai ser o ganho que a gente vai ter se a gente fizer terapia? Você começa a tentar entender o que está passando na cabeça dessa pessoa. Se realmente existe ali uma vontade, você aquilo ali é só manipulação. Né?
Por quê? Porque a maioria dessas pessoas vai dizer o quê? Que quer fazer terapia para impedir que você deixe ela. Para salvar nosso casamento. Para salvar nosso relacionamento. Né? Você vai ouvir que essa pessoa quer parar de mentir. Quer parar de fazer, que a gente já chamou aqui de gaslight. Né? Que quer trabalhar, quer parar de ser egoísta. Que quer voltar a ter empatia. Ou saber o que é empatia. Que quer aprender o que é o amor. Né? Só que no fundo, esse narcisista, essa narcisista, não acredita em nada disso. Isso aqui é só uma manipulação. Então eles ficam concordando em parar problemas. Né? A sétima, entrando até bem parecida com a sexta, né? Concordando em terapia. Né? Porque muitos terapeutas e muitos médicos não entendem comportamento narcisista. A gente na faculdade de medicina, a gente não viu isso aí a fundo, porque a gente passa, né, até mesmo na residência, passa muito rápido. E a maioria dos transtornos que a gente atende na psiquiatria estão voltados com ansiedade, depressão, até bipolaridade. Agora, narcisismo, não aparece esse paciente no consultório. Entendeu? Então, a gente não está ambientado, né, com esse tipo de pessoa. Então, qual a tendência que tem no terapeuta, no psicólogo e no médico que não conhece o narcisismo? Acha que esse ser humano é um ser humano mal compreendido, que é magoado com a vida, né? Que tem que buscar entender o problema dela na infância. E aí acaba o terapeuta ficando se simpatizando com essas causas do narcisista, né? E acaba tendo uma manipulação mesmo do narcisista com o terapeuta, né? Aqui a gente fica com uma dificuldade, né? De falar a verdade. Porque uma hora, ou menos hora, vai acontecer o seguinte: você vai sacar que tem alguma coisa errada ali. O terapeuta, a gente tem essa função de dar uma direção a uma pessoa. E conforme ela vai conversando, vai falando, a gente entende que alguma coisa está errada. Te pesca. E nessa de pescar o que está aí uma coisa errada, você vai acabar falando: olha só, fulano, eu acho que você é narcisista. Eu acho que você está fazendo uma hipocrisia e você está com uma máscara. Você não é isso aí que você está falando. A partir desse momento, acabou a terapia. O narcisista não consegue se reconhecer dessa forma. Beleza? A oitava estratégia que eles fazem para poder te manter preso ou presa nesse relacionamento narcisista é humanizar. Como é que funciona isso? Bem, se ele tentou abusar, direto ou indiretamente, fazer gaslight, manipular seus familiares, seus amigos, se ele tentou fazer que você se olhasse no espelho e visse como alguém que não tem capacidade de autoestima, e nem a terapia funcionou, nem essa estratégia de vocês irem juntos ou ele ir sozinho funcionaram, ele tenta humanizar. Como é que é isso? Isso é uma situação que vai funcionar muito bem com o dependente emocional, tá? Porque eles acabam trazendo, isso aqui aconteceu comigo, né? O que é humanizar? Você tomou já a sua decisão, você não quer mais aquilo. Aí ele vem e humaniza. Ele vem e se faz de vítima, mas uma vítima de uma coisa muito ruim. Isso aconteceu, minha ex fez isso. Então chega assim, reconta para você uma história que aconteceu na infância de um abuso infantil, de um comportamento abusador, de uma negligência, de um abandono. Agora, eu quero que vocês lembrem disso aqui, tá? Tô falando com duas câmeras aqui, né? Quero que vocês lembrem disso. Na situação do narcisismo, geralmente isso aqui é verdade. O narcisista foi abusado na infância, teve uma relação familiar péssima, referências piores possíveis, e esse padrão funcional do macro, do narcisista, buscar o prazer efêmero e a recompensa mais rápida, é uma forma dele sobreviver. Isso é verdade, tá? Mas ele faz isso aqui nesse momento para que você não termine com ele ou com ela. E era o que aconteceu comigo, entendeu? Então vai falar o quanto que está sofrendo e fica implorando para que você entenda isso. E você é coração de manteiga derretida. É uma aquário derretida aí, né? E aí você tem que tentar entender o seguinte: você pode ter empatia
para essa pessoa, mas você não pode nunca entrar em autoabandono. E a maioria dos dependentes emocionais fazem o quê? Entram no autoabandono. E aí, cai nessa conversa, mantém a relação, né? O narcisista fica lá implorando, chorando, triste, acabado, né? E aí, no dependente emocional, essa tática funciona muito bem. Funciona muito até com as alunas que estão aí na mentoria, porque eu já vi falando lá no grupo. Ai, como é que ele vai ficar? Ele foi abusado na infância, o pai dele não quer saber dele, não sei o quê. Na hora do aperto, todo mundo se vira, minha querida, meu querido. Você não pode deixar você para depois. Não estou aqui estimulando o comportamento narcisista da nossa parte também. A gente tem que ser, nós temos que ser humanos. É preciso. Mas tem alguns limites que tem que ser respeitados. Você não tem que tomar porrada, ser agredido ou agredida por uma pessoa narcisista só porque ela foi abusada na infância. Beleza? Deu para entender isso que eu falei aqui, sem ser de uma forma hostil? Vamos agora para a 9ª estratégia das 12. Implorar por outra chance. Essa aqui é outra que os nossos alunos e alunas dos corações derretidos caem, né? Quando a tática de falar que a infância foi difícil, foi abusado, chorar, não funcionar, ele vai implorar outra chance. Por favor, eu preciso de você. A minha usou assim, antes. Essa frase ela escreveu antes. Eu reconheço o que aconteceu, estou muito triste, acabada. Se eu pudesse pedir alguma coisa a Deus, eu pediria você de volta. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Olha, se naquele momento eu não tivesse com os meus amigos, não tivesse com pessoas na minha cabeça me influenciando para eu não tomar essa decisão, eu teria caído. Porque eu começo a ver o quê? É humanidade aqui. Mas não é uma humanidade verdadeira, é uma manipulação. A pessoa está implorando uma última chance. Eu prometo, eu te amo. Eu te amo. Quantos eu te amo eu ouvi? Na mesma cama que eu dormia uma pessoa que falava que me amava, mas que ia para a cama com outra pessoa. Então é complicado falar sobre isso aqui. Mas é isso. Essas coisas que eu estou aqui dando para vocês em metodologia passo a passo, foi o que aconteceu comigo também. Então você tem que compreender que isso aqui é um padrão, repete com muitos outros casos. Por isso que eu estou dando essa aula para vocês. É uma aula fundamental, principalmente para quem é meu aluno que está nesse muro das lamentações. Isso teria acontecido com qualquer pessoa que esse ser humano que você se relacionou se relacionasse. Qualquer homem ou mulher ali que é narcisista, quando for encontrar uma outra vítima, faz a mesma coisa. Tá bom? Agora eu vou falar a 10ª, que também foi algo que também aconteceu comigo. Tá bom? Vem lá. A 10ª estratégia é ameaçar suicídio. A pessoa se ameaça se matar. E você começa a se sentir responsabilizado ou responsabilizada daquele ato. Ele fica com medo de terminar e mantém a relação. Então, alguns narcisistas, né, sobretudo o narcisista grandioso, patológico, ele está vendo que aquilo vai expor ele, que esse término é muito ruim para ele, que ele não vai ter uma fonte de suprimento ali, começa a falar que está com depressão, que vai se matar, né? Eles nem têm intenção de fazer isso, mas falam. E você não sabe o que você vai fazer ou se não vai fazer, né? É algo meio um fingimento muito nato, muito bem feito, parece algo de Hollywood, né? E essa tentativa, né? Ela é tão suja porque você vai ficar com você que é uma pessoa normal, com seus pensamentos cerebrais normais, você vai ficar com uma dúvida na cabeça. Será que essa pessoa vai fazer isso mesmo? Será que ela vai se matar mesmo? Essa tática aqui é uma tática suja, que muitas vezes funciona. A pessoa deixa de terminar um relacionamento e aí ela cai naquele ciclo do prazer, do sexo, da atenção, dependente emocional, tem um apego afetivo, aí fica tudo certinho por 30 dias e depois começa tudo de novo, né? Aquela relação destrutiva e abusadora, tá? Vamos agora partir mais para o nosso final, né?
A 11ª das táticas para te manter preso na relação narcisista é a destruição total. Como é que é isso? Bem, a ameaça de suicídio não está mais funcionando, né? Não tem mais o que está funcionando, já tentou tudo, então vai para destruição total, né? Eles vêm para umas reações emocionais fortes, fortíssimas de manipulação, com alto nível de estresse, de mágoa, um comportamento vingativo, ativa a raiva narcisista mesmo, né? Alguns levam para outro lado, em vez de ir para a raiva, vai para a depressão e vai para aquela coisa de ficar retraída, isolada, né? E aí, isso aqui ativa quando o narcisista já não consegue mais manter aquela posição de superioridade, de alguém confiante, né? E aí, o que pode acontecer aqui? O narcisista entra para um vício de jogos de azar, para pornografia, começa a beber em excesso, começa a usar droga, né? Ou usa maconha, cocaína, metafetamina, né? Começa a dirigir carro aí de forma imprudente para machucar os outros, começa a ter comportamentos de quem não se importa, né? Ficam extremamente irritados, quando ativa a raiva, fica irritado, fica com a sensibilidade aumentada, falas carregadas de ódio, explosão de raiva, tratamento de silêncio, que é outro assunto que eu tenho que trazer em uma outra live também, né? Então some, não aparece mais, você fica sem saber o que está acontecendo, dá um tratamento de silêncio, dá um gelo em você. Alguns até se mutilam, provocam lesões em si mesmo, né? E isso aqui é o quê? É um colapso do narcisista. Muitos que chegam nesse ponto aqui, às vezes reconhecem que são narcisistas, tá? Aqui, muitas vezes, esses vídeos que eu fico lançando aí, né, junto com o João, nas redes sociais, atinge o narcisista, ele se identifica e acaba procurando tratamento, tá? Mas é um extremo. Se chegou nesse extremo e a pessoa não conseguiu te conquistar, ela vai cair cada vez mais para a raiva, para tentar te atingir por um tempo, ou ela vai cair na depressão e na promiscuidade total aí das drogas e do sexo. Tá bom? E aí, nesse caso, é destruição mesmo. Né? Aqui o narcisista deixa de ser narcisista e já começa a partir para a sociopatia em si mesmo. O autoabandono e o final desse tipo de pessoa é muito triste. Tá? Já tive paciente de UTI, né, desse nível aqui. Tá? Da autodestruição. A pessoa se automutila mesmo. Tá? Bem, a 12ª técnica, né? Nada disso funcionou, a pessoa é tão grandiosa que ela não conseguiu se destruir, né? Nem entrar numa depressão momentânea, nada disso, nem ficar triste por um minuto. No outro dia ela já vai substituir você. Então é a tática da substituição, né? Ele já procura outra pessoa para suprir a fonte dele de necessidade de aumentar o próprio ego, né? E se você começar a ver que o narcisista está indo, né? Você pode começar a ver aí maneiras de tentar sair fora das técnicas de aproximação deles, né? Se você chegar nessa etapa aqui dele procurar uma substituição, agradeça a Deus. Porque nesse caso, você já não vai ser mais o foco, entendeu? Quando o narcisista chega nessa técnica aqui, nessa última estratégia, ele já tem alguém para poder usar, para poder ser a fonte de, olha, tá vendo? Você não me quis, mas eu já tô com fulano. E fulano é bem melhor que você, ele é mais rico, ele é mais gente boa que você. Ele me trata como uma dama, ele compra roupa para mim, ele me leva para festa, ele paga meu jantar nos lugares caros, ele tem disponibilidade para mim. Então aqui é uma técnica de usar uma outra pessoa para te atingir, né? E se você for uma pessoa com pouca autoconfiança, você acaba querendo o quê? Voltar para essa relação que você estava antes e tentar reconquistar o narcisista. É muito louco, né? Mas isso acontece. Por quê? Porque as pessoas estão adoecidas do ponto de vista mental. Elas sabem que estão numa relação, já estão sendo inclusive agredidas e elas querem voltar para aquela relação porque o ego também está ferido porque o narcisista logo arrumou outra. Imagine se fosse o que aconteceu comigo, né? No outro dia já estava, né? Então, assim, cada vez que eu trabalho com esse assunto, com esse tema, mais eu vejo que existe uma sistematização. Quando eu trago uma aula como essa que eu trouxe aqui agora, que vai ficar também salva na mentoria, você consegue trazer para dentro de si raciocínio lógico. E aí tudo muda. Olha como é que abriu um horizonte na cabeça de vocês. Se vocês gostaram dessa live até aqui, que agora eu vou começar a ler,
Pode escrever, gostei. Quero saber se você assistiu até aqui. Né? Nós estamos quase com 100 pessoas hoje aqui ao vivo, né? E agora eu vou começar a ler o que vocês escreveram. Se tiver pergunta, manda agora, porque é agora que eu vou responder as perguntas, tá bom? Então, eu falei para vocês as 12 estratégias que um narcisista faz para te manter preso num relacionamento abusivo, num relacionamento narcisista. Beleza? Vamos lá, então, para as perguntas. As perguntitas. Boa noite. Eu não acredito mais nisso. Não aguento mais isso. Pelo amor de Deus, me ajuda a sair de uma vez. A Jéssica falou aqui. Olha, dei a live aqui totalmente para te ajudar, tá? Espero que isso aqui tenha sido de bom tamanho para você. Falei 45 minutos aqui de um tema passo a passo. Você não vai achar esse conteúdo aqui no Brasil, não, do jeito que eu falei, não, tá? Foi muito bem montado aí para você. Facilitou muito. A gente sofre. Antonielli, terminei tem 20 dias. Sabrina falou, deixa gravado. Vou deixar gravado por um tempinho, sim. Tá bom? Mas se inscreve lá no canal, tá? Vai estar lá no TubeTube. Boa noite, Portugal. Boa noite, portuguesa. Tamo junto. Vou até abrir um vinho para assistir essa live. Ô, que eu queria uma taça de vinho aqui também, hein? Mas vou tomar minha aguinha. Eu falei demais, né? Ô, vinho é bom demais. Eu adoro vinho. Saudade de Santa Catarina. O meu, eu terminei com ele, e aí depois ele veio na minha casa e falou que eu terminei porque já estava com outro, sendo que não estava. Jogou toda a culpa em mim, eu que fui o demônio da situação. Então aqui, o que ele praticou com você? O gaslight. É tentar fazer você acreditar numa verdade que não existe. Gaslight narcisista. Meias verdades, meias mentiras. A verdade é que ele que fez isso. A meia mentira é que ele jogou para cima de você a culpa. Beleza? Fiquei destruída, me humilhou de todas as formas, só não me chamou de santa. Entendo? Isso aqui ativou a raiva dele. Acabei de falar no final da live aqui. Tá? Vamos descendo aqui, vamos ver nas perguntinhas de vocês. Pior tipo de pessoa é o narcisista. Tem pior ainda, viu? Acredite, o psicopata ainda é pior. Meu ex veio hoje, depois de 20 dias, ver o nosso filho. Tudo que eu falava, ele ria de deboche. Que ódio, viu? Aí você tem que praticar o que eu falei na outra live, que também está lá dentro da mentoria Quebrando as Algemas. Pedra cinza. Tá bom? Leia sobre isso. Quem está na mentoria, além da aula que eu dou aqui no notebook, que eu escrevo junto com vocês, no final tem um arquivo em PDF que é o caderno de ativação. Então vocês têm um material escrito para acompanhar nas aulas, tá bom? Quiser conhecer a mentoria, tem um link na bio. João também deve ter passado durante a live, é www.quebrandoasalgemas.com.br. Bom? Perfeito tema, o Saulo falou. Pior ser humano que existe, já falei que tem piores, hein? Olha lá. Você, a Solfa, você atende particular? Eu atendo sim, tá? Depois você me manda no direct, tá bom? Eu agendo a consulta, é 1 hora por vídeo, tá? Só faço consulta por vídeo. Preciso de um especialista para te ajudar. Posso fazer para você. Qual o melhor tratamento pro narcisismo? O melhor tratamento pro narcisista, para quem é doente, quem tem um transtorno de personalidade narcisista, é a técnica de transferência e a logoterapia, na minha opinião, tá? Mas tem 9 técnicas para tratar isso. Quem tem transtorno de déficit de atenção pode ter traços narcísicos? Pode sim. Mas não confunda não, tá? Não é que tem que ter, beleza? Algumas pessoas têm TDAH e são narcisistas, mas não é frequente não, tá? Já ouvi falar que ser narcisista não é uma doença. A gente tinha falado desde o começo isso aí. Tem CID, né? Tem um CID para isso, Código Internacional de Doença, né? Não é à toa. Tenho dependência financeira com narcisista. Esse é o pior cenário possível. A pessoa está numa dependência financeira, não tem como ela procurar ajuda, pagar uma pessoa especialista no tema, buscar uma referência para tratar, porque ela depende financeiramente da pessoa também. Então, ela é 2 vezes dependente emocional e dependente financeiro. Pior situação possível. Aqui, o que eu recomendo? Primeiro, você procura um trabalho para você sair da dependência financeira. Organiza suas contas. Beleza? Meu ex me pegou à força. Logo em seguida, já estava com outra. Dei queixa de estupro. Ele
está tentando de todas as formas chamar minha atenção. O que devo fazer? Aí é envolver advogado e polícia. Isso é crime, tá? Tem que ser preso a pessoa que estupra. Crime é resolvido com advogado e polícia. Tudo intenso e rápido. Verdade. A Val, estou aí também, né? Minha aluna. Boa noite. Núbia falou aqui comigo. Boa noite também. Depois do descarte, a culpa é sua. Você só reclamava, enfim. Você vira louca. Isso aí. Você vira o problema, porque o inferno são os outros. Né? Nunca a culpa é do narcisista. Ele atribui a culpa para alguém. É como se enxergasse com o olho e o outro não. Exatamente. Muito bem. Você é top. Muito obrigado. Está me ajudando muito. Isso aí. Conhecimento liberta mesmo. É para libertar. A live é para isso. É para te ajudar a isso. Tá? Quem estiver dentro do curso tem um passo a passo ainda. Mais profundo ainda. O meu seguia prostituta e eu perguntava para ele. Ele falava que não era ele que seguia. Que aposta que era eu que seguia para arrumar briga. Aí, ó, o Guesit, trazendo uma mentira, né? Isso aí não existe. Isso não aconteceu, né? Feriu o ego dele e ele terminou comigo, né? Porque o narcisista é alguém que tem a sua autoestima baixa, né? Lembra sempre disso. Eu sou inseguro e tenho baixa autoestima. Aí o trabalho o Daiane, o trabalho aí é em cima de ver o que aconteceu na sua infância, preencher aquilo ali com material terapêutico. Então, com tarefa mesmo, tá? Tem que fazer gestos de integridade, novas rotinas, novas ambiências, ter um hobby, ler muito, né? Trazer novas referências para você superar aquele amor da infância que você não recebeu, que te tornou uma pessoa com carência afetiva, que precisa de ter alguém para estar bem. Beleza? Então, aqui é um tratamento terapêutico. Você não consegue sair da dependência emocional sozinho. Não tem como, tá? Precisa de uma ajuda terapêutica. Isso é científico. Que merda, falou aqui. Eu ainda voltei uma vez, pior burrice. Aí ele me falou, quem voltaria para alguém se não amasse tendo tido medida protetiva? Aí. Terrível, né? Ainda fica usando de ironia, né? Todo narcisista mente e trai? Todo narcisista não, mas a maioria mente com manipulação e a maioria trai também. Tá? Não é a minoria que trai, não. A maioria trai. O narcisista se alimenta vendo o sofrimento do outro? Não, não é. O narcisista se alimenta aumentando o seu próprio ego. A situação tem que alimentar o ego dela. Às vezes isso pode ser perverso a ponto de você ter que estar muito mal para ele estar bem. Tá? Meu ex falou muitas coisas assim. Esse negócio de narcisista tá na moda. É verdade, tá vendo? O meu falava que ninguém ia me amar de verdade como ele me amava. Aí, exatamente, irônico. Você tá vivendo sua vida, né? Tá falando, debochando. Esse tipo de pessoa deixa a gente doente, já que falou aqui, ó. Vamos prosseguindo aqui. A minha ex liga para minha mãe chorando, disse que eu fico saindo para lugares top. Usando familiar. Lembra da técnica lá? Usa alguém que é do seu convívio familiar, alguém que se gosta muito para usar contra você. Aí o que vai acontecer? Sua mãe vai ficar em cima de você, te perturbando a paciência, aquilo nem está acontecendo, né? Passei por tudo isso. Às vezes a gente não acredita, mas quando acordamos, vimos que são doentes. Aí. Por quê? Porque o conhecimento liberta. Detalhe, ela já está namorando. Aí. Já está com outra pessoa, já te substituiu. Eu não queria acreditar, mas a cada dia me conscientizo, tá vendo? Consciência, raciocínio, inteligência. Trouxe para você passo a passo 12 manifestações que a pessoa usa para você não terminar com ela. E muitos de vocês identificaram. Por quê? Isso é conhecimento. Alguém estudou isso antes, né? Fez trabalho científico e foi lá e trouxe e colocou lá. A gente foi lá, pegou a informação, trouxe para vocês aqui. Beleza? Eu não queria acreditar, mas a cada dia me conscientizo. É isso aí. Eu já tive de acordar vomitando no meio da noite só pela ignorância. A pessoa, né, tratando tão mal que dá até náusea. É difícil de acreditar. Aí, um monte de gente falando aí. Falaram de antigos flertes que tem vários pretendentes na triangulação. Exato. Que muito legal a Kelly lembrar disso aqui. Nessa triangulação, o narcisista pode usar o relacionamento anterior dele para ficar referenciando. A minha ex é que era boa. A minha ex que era melhor que você. Minha ex não fazia esse tipo de coisa, não. Você é infantil. Né? Então,
A culpa recai sobre você, que aquela indiferença, junto com a culpa, sua necessidade de estar com alguém porque você é dependente emocional, destrói você, entendeu? Então, é uma triangulação usar ex-namorado ou ex-namorada também. Fazem greve de sexo? Pode acontecer também. Não é comum, não é comum, porque, olha, a dinâmica do narcisista é o que mesmo? Utilizar da vontade de ter prazer efêmero para ter alegrias momentâneas. O narcisista não sabe o que é feliz, quer ser feliz. O narcisista não sabe felicidade, não sabe o que é esse estado de espírito, porque não tem objetivo na vida do narcisista, é só alegria. É festa, droga, sexo, coisa rápida que dá prazer rápido. Mas as coisas mais filosóficas, demoradas, elas não estão na vida de um narcisista. Mas alguns podem, pela perversidade, né, já que pode ter suprimento sexual com outra pessoa, fazer greve de sexo com você. Beleza? Se fazem de vítima. Fazem promessa que nunca cumprem. A Paty falou aqui: após começar a assistir suas lives, percebi que estou no meio de um relacionamento narcisista. Estou em choque. Olha, que bom que você tem chance de ouvir a minha live e perceber que você está nisso. Pior fui eu, que fiquei um ano inteirinho dedicando na relação, vendo aquela indiferença, me sentindo triste, viajando e pagando conta e fazendo um monte de coisa. E deu em nada. Ou melhor, deu. Porque, ó, com limão você pode fazer uma limonada, né? Afinal de contas, eu estou aqui ensinando, ajudando vocês, profissionalmente. Beleza? Então tem que olhar isso também. Mas o conhecimento que está sendo entregue, ele que está ajudando muita gente a reconhecer que está com um relacionamento narcisista. Tá bom? A Sônia aqui que começou a me seguir, seja bem-vinda. Caí várias vezes, hoje não caio mais, a Dala falou aqui. A Júlia falou assim: depois que ele vê que o massacre não surte o efeito e que você está resistindo, ele vem dessa forma. Provavelmente já está falando aqui na hora que ele começou. O narcisista fala que vai se matar, por exemplo, né? Vai cometer suicídio. Aí, ó, Maria falou também que é verdade. Dei várias chances, foi a pior coisa que eu fiz, Ale. Muito interessante, né? Como que muita gente passa pela mesma coisa. A culpa sempre é do outro. O inferno são os outros. Meu ex dizia que eu era problemática, que eu tinha um problema e que eu tinha que fazer terapia. Fui lá e descobri que o problema era ele. Olha aí. Por quê? Porque você se sente tão culpado que você começa a acreditar que você que é o problema. Depois você descobre que não é, né? É difícil, né? Ele queria fazer depois... Pior que é, ele queria fazer depois que eu dei um basta. Ele queria me sugar de volta. O nome disso aqui é Hovering, tá? Stephanie, isso aqui é o Hovering narcisista. É aspirar você de volta para a relação, né? E ele faz isso através dessas técnicas que eu falei aqui nessa live. Essas 12 estratégias. Meu namorado falava que era para eu ficar feliz. Né? Como é que vai ficar feliz numa relação abusiva dessa, né? Tainá, advogada, começou a me seguir, seja bem-vindo. Alcoolismo e narcisismo, qual a relação? Não tem uma relação direta, isso não tem nada a ver, tá? O alcoolismo é um vício, tá? Alguns narcisistas ficam viciados no prazer de beber para fugir da própria realidade do que eles são. É uma alegria que dá um prazer efêmero, tá? Não tem a ver com o transtorno de personalidade, tem a ver com o mecanismo da recompensa. O vício é por causa disso, tá bom? Porque ele é vítima da sociedade de todos, né? Exatamente. O que diferencia um narcisista de um abusador? Não tem diferença. O narcisista, o relacionamento narcisista é um relacionamento abusivo. Porque ele não tem empatia, ele não é um relacionamento que a pessoa vive pela outra, ele vive por si mesmo, egoísta, né? Então ele é por si mesmo um relacionamento abusivo. Dessa forma, não tem como diferenciar um narcisista de um abusador, porque de certa forma ele é abusador, ele abusa da outra pessoa, passando por cima das vontades dela também. Ele manipula, ele controla, ele engrandece. Então a gente consegue compreender aqui que existem características de abuso nesse relacionamento, tá? Eu posso falar para ele que ele tem traço narcisista? Não fala, porque o narcisista não procura ajuda por você falar. Ele procura ajuda quando ele entende que ele está perdendo, que ele está sendo exposto e que ele tem algum problema.
Aí, algumas vezes, né, eu até falei, é naquele ponto que ativa a raiva ali, a depressão, a tristeza, né? Que era o ponto número 11, dos que eu falei aqui na live. Aí, naquele ponto ali, ele percebe o quê? Que ele tem um problema. Se ele retira uma máscara, ele, cara, não sou isso aqui. Aí, nesse momento, ele pode tentar suicídio de verdade, tá? Ou ele pode procurar ajuda. Mas você falar para ele não adianta. 25 anos de relacionamento, 11 meses divorciada, e a calmaria na minha rotina chega a ser sufocante. Olha aí. Cara, fiz o curso do André e agora irei fazer o seu. A melhor coisa que existe é procurar essas ajudas, pois uma antena fica 24 horas por dia funcionando para a vida. Valeu, Renan. Muito bom, cara. Eu lembro de você que a gente conversou, né? E esse assunto aqui, eu lembro da sua situação, né? Exatamente, você viveu um relacionamento também narcisista, né? E essas manipulações, elas estão presentes. E eu também vivi, eu até falei com você num dia. Olha, cara, eu vivi isso aí, eu sei que você está passando, né? Porque é uma dor muito forte. Quando a gente está lá no grupo e vai discutindo sobre isso, a gente percebe que não trata, às vezes, não é só da questão emocional, tem até questão física, cara. Física mesmo. Um homem agredindo a mulher agredindo o homem. Agressão, né? E ainda assim o dependente emocional está lá aceitando tudo isso. Por quê? Porque não está fortalecido do estudo. Não sabe o que fazer, né? É horrível esse humanismo, né? Funcionava. Por quê? Você fica com a manteiga derretida, acreditando que a pessoa vai mudar, né? O Flávio falou que a família da ex-esposa dele é toda narcisista. A Júlia falou aqui, quais características e atitudes que uma mãe narcisista tem que torna o filho narcisista? Se ele é assim por algo na infância causado pela mãe, qual foi o comportamento dela? Por exemplo, então aqui, Júnia, o que é? Joana Abreu. Joana, lá no meu feed tem uma live sobre mãe narcisista. Mas se você não quiser ver a live toda, tem um carrossel só sobre mãe narcisista. Vai lá ler esse conteúdo. Lá vai ter as características, tá bom? Você roda o carrossel, as imagens lá, vai ter a característica da mãe narcisista. Beleza? São 7 características, se não me engano, se não tiver errado. Ana P. Gavioli. No meu caso, ele saiu e nunca mais me procurou. Rejeição total, me senti o resto como se fosse erro meu. Mas para você foi bom, porque aí ele passa mais rápido. Saiu totalmente do jogo, beleza. Para você é mais rápido a cura quando é assim. Você pode sentir no momento rejeitada. Quem é muito doador, essa personalidade de doação, você sente rejeitado. Mas depois você consegue lidar com isso. O tempo ajuda. Tá bom? Entendi bem e passei por isso também. Triste realidade. Que espertinha. Você deve ter falado alguma coisa na live, né? Ele quis separar, mas já tinha outra. Golpe. Tá baixo o som? Não tá baixo, não, é porque eu tava falando baixo naquela hora. Ele jogou toda a culpa em mim, terminou e ainda assim pode voltar? Pode. Porque ele quer ter você na mão, a sensação de ego, de ter os outros na mão, a sensação de poder, isso aí. Eles sempre querem voltar, sempre, Sabina falou aqui. Estou nessa situação. Juntos estamos aprendendo. Eles esperam a poeira baixar e voltam, verdade. Ele tenta esse golpe do suicídio sempre, mas agora viu que não cola mais. Aí, outras pessoas já passaram para a mesma situação. Ó, a Joana, com certeza pode voltar mesmo, depois do tempo, principalmente porque você pode ter esquecido e ele volta só para saber se ele ainda tem o domínio sobre você. Depois ele descarta novamente. Esse mesmo que é o funcionamento. Exatamente. Isso aconteceu comigo também, a Cris falou aqui. Ó. Eu fiquei com medo mesmo. Né? Pode ser que demore uns meses, mas volta. Aí. Eu descobri que o bandido narcisista era homossexual. Eu, encrencado, eu achava as coisas estranhas. Um comportamento estranho também. Agora já juntei as peças do quebra-cabeça. Pode acontecer, né? Ontem saí do sério, chamei ele de vagabundo. Eu e ele veio falar como se tivesse eu traindo ele. E ele me traiu e depois eu perdoei ele 3 vezes e ele insiste em me culpar. É isso aí, chocado. A Letícia falou aqui, ó. Perfeito, a Cris falou. Por que tem mais homens narcisistas? Não tem um estudo científico para isso. Tá bom? Mas é a constatação: 70% dos narcisistas são homens. Tá? Sabrina, a minha separação faz 1 ano e nem chance mesmo, porque já está com outra antes do término. Então, quer dizer,
Ele já supriu a necessidade dele com outra pessoa. Ele está tentando mandar os macacos voadores. Estou bloqueando todos aí. Já sacou sobre o assunto. Foi desse jeito. Ele manteve presa na relação até que ele encontrou uma outra vítima e me deixou arrasada. O pai do... Ó, a Stephanie aqui, que comprou a mentoria também. O pai do meu filho entrava no banheiro, se trancava com uma faca e ficava dizendo que ia se matar. Deixava a minha família toda doida para ele sair do banheiro. E eu era a incompreensível da história. Falei, que manipulação ferrada, né? Como é que se consegue lidar com um negócio desse? Muito difícil, entendeu? Para sair no relacionamento narcisista sem ajuda é muito difícil, entendeu? Por causa dessas coisas aqui. Mesmo tendo um ano, ele pode voltar a qualquer momento, por isso tem que preparar o psicológico. Exatamente. Essas explosões da raiva são horríveis. Estou bem preparada, ele nunca mereceu meu amor. Olha aí. Ele mentiu, me enganou desde o primeiro dia. Depois de casada, descobri que era um ex-presidiário. Ele é advogado criminalista. Fui 29 anos casada. Tem noção? Olha, eu fiquei um ano e achei que foi um cúmulo. Imagina 29 anos, cara. Não tem noção. Quando o narcisista usa cocaína e alucina e te culpa por tudo. Logo que contaminamos, já está com outro. Bem, tem coisas que eu não posso falar aqui, mas eu sei o que é isso aí. Então, você tem que partir para a sua cura. Essa pessoa, essa adicção dela tem que ser resolvida no processo dela com Deus, dela com a família dela, dela com ela mesma. Não com você. Você não tem nada a ver com isso. Entendeu? Nesse ponto aqui, você tem que ser um pouco egoísta, tem que pensar em você. Tá bom? Na mesma semana que terminei, ele assumiu. Outra, quando questionei, me bloqueou. Que bom para você. Aí, meninas, depois de tudo isso que acontece, ele pode te substituir para te atingir e você procurar ele. Porque tem uns que fazem de tudo para você procure e ele não te procure. O João mandou aí o link da minha mentoria, né? Falando aí da mentoria. Mais de 80 aulas lá dentro, tudo passo a passo para ajudar você a sair da dependência emocional e entender melhor sobre o narcisismo e os relacionamentos abusivos. Gostei demais, a Sabina falou. Aqui deve ser aquela hora que eu falei, ó, gostei. É consciente essas manipulações. No macro, o funcionamento do narcisista é inconsciente. Ele não entende aquele padrão de funcionamento dele. No micro, na situação de vocês dois, é tudo premeditado. É perverso mesmo. Beleza? O meu, quando eu postava algo nos stories, ele dizia, isso vai lá, vai ser feliz. Ele sumiu uns 10 dias, voltava e dizia que estava com saudade. Eu realmente não entendo. Um dia essa pessoa te ama e no outro não. Não é nem no dia, não. Às vezes na mesma hora. A minha ex, às vezes ela falava, eu te amo. Na mesma hora já estava com outro cara. Pior ainda. Bom, faça parte da mentoria Quebrando as Algemas. www.quebrandosalgemas.com.br. Gostei muito, adorei, gostei. Cara, bacana demais ler isso aqui que vocês estão mandando. Muito legal o feedback, viu? Porque o narcisista bloqueia e desbloqueia das redes sociais para te chamar a atenção. Chamar a atenção para você, para que você fique pensando nele e nela. É uma maneira de tentar fazer você voltar para a relação. Tá bom? Porque as fotos e lugares são os mesmos com as vítimas, para chamar sua atenção também. Tá? Todo narcisista atrai? Já respondi isso aí. Não. E mente. A maioria mente, a maioria atrai, mas nem todos fazem isso. As características são outras, eu já falei em várias lives aqui. Como tratar a abstinência? Aí, através de ajuda profissional. Você pode comprar a minha mentoria, ver os vídeos, fazer as tarefas, participar do grupo com outros alunos e também fazer as consultas individuais, que aí você vai curar esse processo aí da dependência emocional, tá bom? Estou tentando divorciar e não estou conseguindo, vai ter que ser litigioso. Ele compra juízes e segura os processos no foro. Vai litigioso, não tem jeito. Ele ficar sem falar é um traço narcisista ou é um bipolar? Pode ser muita coisa, essa informação é muito solta, tá? Então a gente tem que analisar o caso, tá? O meu fez tudo isso. Uma pessoa pode ser TDAH e ser narcisista, já respondi. Cheguei agora e peguei o final. Vai ficar gravado? Vai. Porque o narcisista tem essa tendência à promiscuidade e pela necessidade de prazer e recompensa imediata. Porque foi a única maneira que essa pessoa que foi abusada lá na infância, mas não é abusada sexualmente, pode acontecer, mas nem sempre. É abuso de emoção. Né? O pai chegava lá e mandava fazer as coisas, não explicava.
a mãe era ausente, esses padrões disfuncionais, a maneira que essa criança encontrou dela aguentar as dores que ela passava no mundo é fazer para si prazeres irreais. Então ela buscava prazer efêmero, coisa rápida, para liberar neurotransmissor para se sentir bem. Então dessa forma a pessoa acaba se tornando narcisista. Esse padrão é uma busca para ter alegria, para liberar neurotransmissor, para ter relaxamento. É inconsciente algumas vezes, mas para que aquilo aconteça, é premeditado. Tá bom? E quando o narcisista é desmascarado e exposto, ele tenta o hoovering? Sim. Depende, ele tenta o hoovering sim. Com o narcisista, o melhor é o contato zero. Se você não tiver negócios e nem filhos com essa pessoa, o melhor é o contato zero. A relação da gente piorou muito quando passamos a morar sozinhos. Terminamos depois de uma agressão e ele está fazendo de vítima, falando que eu bati também, está mentindo. Na intimidade você conhece a pessoa e na intimidade você vê que aquela pessoa não é aquilo que ela fala. Porque ali na intimidade você conhece as ações dela no dia a dia. E aí o mundo é revelado para você da forma que ele realmente é. E aí é difícil, porque no convívio você percebe que aquela pessoa não é normal. Ela tem algum problema. Doutor, o meu ex me descartou e deixa subentendido que tem outras, mas não aparece com ninguém. Que importa? Você tem que seguir sua vida. Eu já falei, o seu ex ele é passado na sua vida. Tá? Sempre tentando manipular, né? Já respondi sobre isso aí de traição e mentira, né? As pessoas repetem as perguntas várias vezes, né? Que ansiedade, cara. Bom, ele usa meu filho para me atingir. Ele faz tudo o que o menino quer e o coloca contra mim. O que fazer? Você tem que trabalhar aí agora com um psicólogo para o seu filho, tá? Então tem que gastar, investir dinheiro nisso, com um psicólogo ou uma psicóloga especialista nesse tipo de relacionamento narcisista e que trabalhe com criança. Você tem que usar a tática da pedra cinza. Tem que assistir a outra live, que é um assunto muito extenso, tá? Que é não se importar, não cair na manipulação, não cair nesse jogo. Você fica igual uma pedra mesmo. Nem cinza, por quê? Não tá nem aí. Cara fechada. Não quer saber. Então aquilo não atinge. Então a pessoa para de fazer. Chega uma hora que ela para, não tá te atingindo. Eu que levei meu ex para retornar ao psicólogo, será que ele manipula também? Pode manipular sim. Doutor, o problema é que eu não consigo mesmo ver os seus conselhos. Já tentei não cair, mas não tem jeito. Eu preciso e quero muito sair. Você vai ter que estudar muito e fazer terapia. Não tem jeito. Você provavelmente, Jéssica, você tem o transtorno de personalidade dependente. É diferente da dependência emocional. O transtorno de personalidade dependente é doença. A dependência emocional, ela pode ser um comportamento de vida. É diferente. Então, como doença ali, você vai ter que acabar tendo que tomar até medicação para ansiedade, entendeu? Então, aí é um caso mais da atuação de um psiquiatra junto com um psicólogo, tá bom? É triste o tratamento do silêncio, se a gente não tiver esse conhecimento, é triste mesmo. Não tem terapia que dê jeito numa pessoa que não vê o problema e ser como é, não tem. Só quando ele reconhece que ele tem um problema que a terapia faz efeito. Eu estou entendendo que sofro de dependência emocional nas suas lives, estou me vendo Tô me vendo também como uma pessoa narcisista, exatamente. Doutor, é comum do narcisismo forçar o sexo? Não. Forçar, não. Tá? Isso é um comportamento sociopata, forçar sexo, né? Isso é estupro, né? O narcisista sai da relação para outra com facilidade? Muita facilidade. Ele tem a fala, né? O narcisista ele tem uma capacidade de envolver muito rápida. Então, por ser muito controlador, ser muito simpático, uma pessoa muito querida, né? Entusiasta, aí arruma rapidinho alguém para substituir, quando quer, tá bom? E também, né, essas pessoas, muitas vezes elas são boas na parte sexual, então é mais outro motivo que as pessoas se prendem a ela. O narcisista sai da relação para outra com facilidade, portanto. As manipulações são todas conscientes? Não, não são todas conscientes, mas a maioria é. Tá? Ótima live, obrigado aí, minha querida. A família do narcisista nunca irá descobrir que ele é assim? Às vezes não é que nunca vai descobrir, às vezes ela se nega a aceitar a verdade, é uma negação da realidade. Você gostaria de ouvir de alguém que o seu filho faz as coisas que faz? Se fosse o seu filho? Você gostaria de ouvir que seu filho é um narcisista, que aquilo ali é um doente, que aquela pessoa faz mal para os outros? Você não vai querer. Então, muitas vezes as famílias entram em negação, né? Como aconteceu no meu caso, né? A família da minha ex entrou em negação. E, além disso, o próprio narcisista manipula dentro da própria casa para falar, ele que é doido, ele que está fazendo isso aí, está fazendo para ganhar dinheiro, ele que não vale nada, essas bobeiras.
Então, como é que você vai convencer a família? Né? A família vai acreditar em quem ela convive mais com o próprio narcisista, que é a pessoa, né? Então não tem jeito. Boa noite, eu já voltei umas 10 vezes até que eu feri seu ego e ele me deixou para outra. E eu fiquei arrasada, quer dizer, olha aí, né? Você deve ficar feliz, né? Já está com outro e não assume e fica me seguindo. Bloqueia, pô. Você tem que ter um convívio com essa pessoa? Não tem que ter, bloqueia. Meu ex me punia sem sexo. Aí. As narcisistas na mira, o perfil dela. Pois é, pode acontecer isso aí, mas punia você sem sexo, porque ele não estava sem, provavelmente não estava. Então ele estava viciado em pornografia. Por que não consigo me relacionar nem sentir interesse por mais ninguém? Eu odeio ele, queria que ele fosse diferente. Você tem um problema que provavelmente é o transtorno de personalidade dependente. Então você precisa de procurar uma ajuda médica de um psiquiatra para ajudar a tratar a ansiedade e fazer terapia semanal. Eu posso te ajudar com isso se você quiser, tá bom? Terminei a relação com o narcisista por sentir que ele só teve muito interesse em conquistar. Depois perde interesse, mas quer manter a relação. Todo narcisista dá desprezo? Ele dá migalha. Todo narcisista dá migalha. Fiquei 5 anos e meio, olha que doideira. Mas o sexo só é bom na conquista, depois perde o interesse. Nem sempre. Fiquei 7 anos e fiquei emocionalmente acabado, imagina. Fiquei um só. Quero fazer o curso. Então, minha querida, bora aí. O João já passou o site aí para você. Vamos fazer. Tem tendência à bissexualidade? Tem tendência à promiscuidade, a ser promíscuo. Pode sim ser bissexual. Acontece. Tem coisas que eu não posso falar na live aqui. As chances sempre de autodestruição, as chances sempre são de destruir o dependente emocional. O meu ex também mandava fazer terapia. Olha aí. Agora que eu vi aqui que a Gia entrou aqui, do perfil do Narcisos e Narcisas. Quem não segue, segue ela aí, tá? Um perfil que reúne muito conteúdo sobre narcisismo também. Como podemos tratar a abstinência? Essa pergunta que você fez, ela está respondida em uma outra live que eu fiz essa semana. Dá uma olhadinha lá. Eu já estava numa relação dessa, saí faz tempo. Aconteceu mesmo comigo, agradeço que a terapia foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Depois que estou assistindo suas lives, eu não estou olhando nada dele mais. Parabéns. O narcisista pode inventar uma doença para manipular? Pode. E pior, ele pode acreditar na própria mentira, ele confabula a verdade, né? Ele faz uma verdade na cabeça dele. Se vocês quiserem ver o melhor do exemplo disso aí, é o seriado Inventando Ana. Pode assistir que você vai entender como que aquilo ali é louco. A cabeça do narcisista é uma cabeça de quem confabula, que não encara a verdade da forma que ela é. Ele cria uma verdade só para ele, né? Meu ex trocava mensagens inúteis com outra, poucas horas após a morte do meu filho. Eu estava dilacerado de tristeza. Foi a gota da água. Terminei há 11 dias. Terrível, hein? Que situação terrível. Né? Tem uma... Não sei se vocês gostam de seriado. Tem um seriado chamado Game of Thrones, né? Quando tá a rainha, né? E o irmão dela, né? Que eles eram companheiros, né? Eles tinham um caso escondido. O Joffrey, né? Que era o rei, ele morre. E os dois transam do lado do caixão, né? Que ali é totalmente um comportamento sem empatia, né? O seriado tem muitos momentos de quem não tem empatia, né? A própria Daenerys, né, quando ela vai lá, queima a cidade toda, ela não teve empatia, né? Ela teve uma soberba narcisista, né? Aquele seriado fala muito de narcisismo de uma forma indireta, né? Mas de uma forma direta, de uma história real, tá? É o seriado Inventando Ana e o outro seriado e o outro filme é O Golpista do Tinder, também fala. Tem outros seriados também, tá? Então, terrível isso aí, né? Comecei a fazer terapia por conta do relacionamento porque não entendi as atitudes dele, pois ele se vendeu como um príncipe encantado no relacionamento e não era nada do que ele falou, verdade. A Lulu que falou cocaína, cigarro, cerveja, né? Tantas coisas, né? Usa droga, sem empatia, né? Faz terapia só por status, né? Engana o terapeuta, né? Muito esclarecedora a sua live, parabéns. Infelizmente, quando eu acordo, eu lembro dessa praga. O que posso fazer para que isso não aconteça? Eu não quero ver nada dele mais. Infelizmente, lembro assim que eu acordo. Você está salvando vidas, doutor, porque quando saímos da relação, temos até a vontade de morrer por causa da abstinência. Eu sei muito bem disso. Eu mesmo, né, por 2 vezes entrei no carro aqui porque eu queria me matar, né? E é terrível isso aí. Isso aí é uma mente despreparada, né? Como eu era despreparado, né?
E perder a vida por causa de uma pessoa que não valia nada, né? Não vale nada, né? Não tem por que fazer isso. Super recomendo a mentoria. Obrigado, Gi. Eu falei várias vezes para ele que é narcisista, parecendo aceitar. Falei, terrível, né? Por isso, por experiência, tem pessoas que a família toda tem o narcisismo. Tem. Inclusive, tem um componente genético. Eu já falei várias vezes isso. Tem um componente genético. O componente genético, hoje, ele é encarado como 50%, mas ele pode ser até mais que isso, né? A Gi falou que a família dela é toda narcisista. Falei, vou fazer sua mentoria, a Dani falou. Faça, minha querida. Vai lá, entra no site, faz a compra. Você vai gostar. Você tem 21 dias ainda, se você não gostar, para você desistir. Né? Já tem mais de 200 alunos, eu acho. Né? Eu acho que já batemos 200 alunos. E só teve uma devolução até hoje. Acho que você não vai se arrepender, não. Eu ainda mando mensagem dizendo que... Ele ainda me manda mensagem dizendo que está infeliz. Você tem que fazer o bloqueio aqui, bloquear a pessoa. Vai ler perguntas que mandamos aqui, mandei 2. Estou lendo tudo aí. Tudo igual. Ele está com outras, mas não me deixa. Casamento de 17 anos, marido com muitos traços narcisistas. Eu tentando sair, sofrimento demais, estou doente, ele me bloqueia, desbloqueia, vai e volta toda semana, está com outro, estou sofrendo. Pois é, Alexandre, aí, comportamento narcisista, né? E o transtorno de personalidade narcisista, da forma que ele tem sido estudado nos últimos anos, não, são poucos, né? São poucas vezes que a gente está vendo aí trabalhos consistentes a respeito disso, mas pelo menos agora está tendo mais estudo, né? Antes a gente vivia na ignorância, sempre existiu, mas a gente vivia na ignorância, né? Fala sobre a bissexualidade um dia, com certeza, tem angulação, né? Tem que falar mesmo. Às vezes leva até anos, mas volto. Eu estou chocado com tudo isso. Só me ouvir para me amparar. Estarei com você por alguns meses. Parabéns. Tamo junto. Difícil superar mesmo. Chamei meu marido de narcisista, ele falou que não sabia o que era. Mandei vários assuntos e palestras sobre narcisista. Ele vai continuar achando que não é, que ele é vítima, como a Gi falou aí, né? Uma mulher narcisista pode inventar uma gravidez para segurar um homem? Pode sim. Passei 3 décadas com uma pessoa narcisista. Meu Deus do céu. Olha, tem que falam que Deus só dá a cruz para quem aguenta, né? Só eu não aguentaria essa cruz, não. 3 décadas, 30 anos, cara. Meu Deus. Você faz atendimento particular? Faço. Só mandar um direct depois para mim. Tá? A gente marcar uma consulta. Top essa live. Muito obrigado, Juju. A relação acabou um mês e está com outra, mas não me deixa quieta. Fala e depois me bloqueia. Aí, isso aí é tudo tática de manipulação para te manter, né? Para te punir, como a Gi falou aqui. Descobri depois de 30 anos que meu ex era narcisista. Meu Deus do céu, mais uma pessoa com 30 anos de uma relação narcisista. Pessoal, essa live aqui, tô perplexo, hein? Caramba, você salva vidas. Parabéns, muito obrigado. Me separei. Boa noite, doutor. Você é o melhor sobre o tema. Parabéns por ajudar muitas pessoas. Obrigado, Edson. Tamo junto. Eles levam as vítimas para os mesmos lugares que te levavam para dar gatilhos. Exatamente. Você é top. Obrigado. Eu tô sendo vítima do narcisista, mas estou me pegando agora nos traços também. Preciso conversar melhor com você. Beleza? Vamos conversar. Surpreendente essa aula. Eu olhei por acaso e vou te seguir agora. Aprendizado espetacular. Tem muito conteúdo aí, tá, ô Lúcia? Você não conhecia? Todo dia tem conteúdo, tá? Passei 3 meses separado. Voltamos a descobrir que ela tá grávida de 6 semanas. E agora fica ligando querendo saber como eu estou. Meu Deus. A pessoa não tem... total manipulação, né? O pai largou a mãe com 8 meses de gravidez. Olha que doideira. Gostei da maneira respeitosa que você aborda o assunto. Parabéns, muito obrigado. Agora ele tá se matando, bebendo demais, né? Tá indo para destruição, né? Aí a Gi lembrou também que também tem a superproteção. Exatamente, tem também. Acho que o doido da relação sou eu. Ninguém consegue me segurar. Não consigo confiar, não. Sou pedra, eu acho. Não sei se acredito mais no amor. Aí. Como que é a relação, você fica afetado, né, quando você passa por uma relação narcisista, né? Minha ex-mulher é narcisista, eu faço tratamento contra a depressão e ela me perturbava sempre, não sei o que fazer. Nesse caso, né, depressão, tem que tomar medicação e fazer terapia, tá bom? Tem cura da dependência emocional? Tem cura. A Gi perguntou aqui, né? A cura da dependência emocional, ela vem através da aceitação, geralmente, dos seus traumas que estão relacionados na sua infância. A gente faz um trabalho ali, porque a gente não pode voltar a ser criança e passar por aquilo de novo na vida adulta, né? Passou. Naquele momento que você tinha que receber aquele amor, você não recebeu. Então agora a gente traz a aceitação, conhecimento técnico, um passo a passo, para você não ter que sentir necessidade de estar com alguém para ser feliz. Aí você sai dessa atribuição de entregar alguém
a sua vida, para que você só seja feliz se tiver a aprovação dessa pessoa. Aí você passa a ter um relacionamento saudável. Porque o narcisista uma vez diz que ama e a outra diz que não ama. Que isso aqui às vezes está relacionado com bipolaridade. Até 30% dos narcisistas são bipolares. Então eles podem ter um sentimento de manhã e à tarde ter outro, e à noite ter mais outro. Tá bom? Demora muito para sairmos, autoconhecimento, tratamento medicamentoso e rede de apoio. Não sei se você está perguntando, né? Mas costuma demorar de 3 a 6 meses, se for feito direitinho. Senão, vai anos. Quando o narcisista larga, ele já tem outra? Nem sempre. Mas a maioria das vezes, sim. O narcisismo tem cura? Olha o que eu vou responder para você aqui. O narcisismo não tem cura. Porque o padrão de doença está alterado no lobo. Aqui no lobo. No córtex pré-frontal ventromedial, que é o centro da decisão, e na amígdala cerebral, tem alteração cerebral, estrutural. Tem uma alteração ali, tá bom? Então, não vai curar ali. Você vai ter que fazer o quê? Um tratamento. Vamos fazer uma pergunta para você. AIDS tem cura? Não tem. Hoje não tem. Tem um monte de tipo de câncer que não tem cura. Tem tratamento. Então, considera o seguinte, narcisismo tem tratamento. Para de demonizar a coisa, de enquadrar todo mundo no mesmo cesto. Não tem como fazer isso. Eu tenho paciente narcisista. Tem gente que procura tratamento. Tá bom? Mas cura não tem cura. Tá bom? O padrão no macro, se a pessoa não cair na espiritualidade, não cair nas obras sociais, não fizer terapia, ela volta no padrão macro de querer manipular os outros, de mentir, de enganar. Tá bom? Beleza? O filho do meu ex sabe que o pai é narcisista. Até ele sofreu. Olha aí. A mãe do meu ex-narcisista é igualzinha a ele. Aí. Pode ter tendência genética, como eu falei. Doutor, como me livrar da lembrança dele quando eu acordo? Não quero saber mais de nada dele. Isso aqui é um processo de terapia. Não tem outro jeito. Você tem que fazer terapia. Tá? Parabéns pela live, doutor. Obrigado, gente. Entendi. É horrível porque a família depende dele. Tudo ele diz que é lei. Né? Quer dizer, ele manda. É um mandão. Obrigado, você é maravilhoso, obrigado. Já tentei falar com a mãe dele sobre isso. Ela reconhece que há algum transtorno, mas se nega a aceitar que possa ser narcisista. Mas eu aqui sou muito ciumento. Não acho que você tem que fazer esse papel aí, né? Não cabe a você. Porque a maioria gosta de vídeos de pornografia. Não é que a maioria gosta, tá? Alguns gostam porque é um prazer efêmero, né? Traz neurotransmissor cerebral de prazer. Eu deletei de tudo, em 5 meses descobri o contato zero. Isso aí, beleza. Quando fala que odeia no fundo, lá no fundo ele ama. Eu quero fazer terapia com o senhor, vou chamar no direct, pode chamar. Eu fiquei 2 anos e estou emocionalmente mal. Imagina, na vida tem sempre um mal que vem para pior. Muito bom o comentário seu. Já convivi com vários familiares narcisistas. 2 anos com narcisista. Repete o nome do seriado, Inventando Ana. Qual o nome do seriado? Inventando Ana. Tem palmeirense aí. O seriado se chama Inventando Ana. Tem na Netflix. Deixa indicações pra gente ver filme e série, né? Aí tem um destaque lá no meu perfil que tem alguns filmes legais lá, tem uns livros para ler também, vocês podem lá ver, tá? Dentro da mentoria eu indico isso também. Estou feliz por entender que o problema não está em mim. Tenho aprendido muito com você. Obrigado. O meu ex-narcisista comemorou o nascimento da nossa filha no puteiro. Cara, é uma coisa pior que a outra, né? Quanta experiência que eu também adquiro nessas lives. Você tem me ajudado muito. Jesus te abençoe sempre. Amém. Gratidão. Eles viram o jogo. Com suas lives tem me ajudado. Muita gente. Dói na alma. É isso mesmo. Dói na alma mesmo. A Gi falou que com ela foram 13 anos. Olha só. E hoje a Gi tem um perfil de 100 mil pessoas, né? Parabéns, Gi, pelo seu trabalho aí. Que também ajuda muitas pessoas. Né? Com o conhecimento desse tipo de transtorno que faz você sair dele, né? Fiquei 12 anos, quase morri no meu primeiro casamento. Me separei há 6 meses de um casamento de 20 anos. Tem alguns que se escondem através da religião, com certeza. Tem até pastor, cara. É bizarro. Doutor, o narcisista sádico pode se envolver com narcisista somática? Envolvimento afetivo? Olha, eu não sei essa classificação, não. Tá? O narcisista, para mim, eu olho a classificação americana. É perverso, vulnerável ou grandioso. Eles podem se envolver, sim. Quando um grandioso pode se envolver com um narcisista vulnerável.
Mas geralmente não vai dar certo isso. Antes de morrer de beber do que fazer alguma coisa com você. Fui casado há 20 anos, me separei há 6 meses, só descobri agora que ele é narcisista. Eles gostam de vitimizar para chamar atenção. Você voltar pro pena. Narcisista não ama ninguém, realmente. Dificilmente vai saber o que é amor, né? O amor é um sentimento muito profundo. 26 anos, agora descobri que acabou. Depois de 2 anos, 2 tentativas ainda, nada mudou. Agora contato zero. Há um ano estou em paz. Suas lives têm me ajudado muito. Me senti culpada desde o começo. Isso aqui tinha que ficar como depoimento. Não sei se o João tá ainda na live aí. Se tiver, printa isso aí, meu amigo, porque essas experiências são fundamentais. As pessoas têm que adquirir conhecimento, né? Deixa a live salva, vai ficar salvo assim. Tem que fazer lobotomia nesses infelizes. Muito bom, Luciano. Gostei desse comentário. Perigoso passar doenças. Isso aí é perigoso mesmo. Eu também fiquei com medo. Eu fiz todos os meus exames. Tinha que fazer. Fiquei transtornado na época. Né? Tô adorando o seu conteúdo. Muito obrigado. Né? Sou bi. Sempre fui pilar da relação. Tentava segurar ao máximo, mas quando não dava resultado, pulava fora e a pessoa me odiando por não querer mais. Hoje não sei se me querem pelo que tenho ou não confia mais. Estou errado no quê? Essa sua indagação tem que ser levada para uma terapia, não dá para conversar só aqui, tá bom? O São Paulo tem chance de se classificar para a Libertadores? Claro que tem, meu amigo. O senhor tem o teste que... O senhor tem o teste que abre... Peraí, deixa eu voltar aqui que eu me perdi aqui. Eita, que eu perdi aqui totalmente. Peraí. O senhor tem teste que abre a nossa mente, se a pessoa é narcisista ou não? O teste está aí, minha querida. Eu estou com vocês aqui há 1h30. Conhecimento, propagar conhecimento. Aí você vai vendo as características e vê. Isso aqui, eu identifico isso aqui. É isso aqui mesmo. Como saber se eu não sou narcisista? Você vai lá e olha a classificação. Você tem aquele perfil lá? Né? Eu posso fazer uma sessão com você e a gente descobre, mas é pouco provável. Não me apego mais com ninguém facilmente. Desisto rápido, pulo para outra. Nunca sei se é interesse em mim ou se é o que eu tenho. O que fazer? Solteira há 2 anos. Você tem que fazer terapia para trabalhar isso aqui. Entendeu? Tem que construir virtudes. E uma das virtudes a gente tem que construir também é a confiança, né? É a confiança nas outras pessoas. Não tem como você levar um relacionamento sem confiar em ninguém. Então aqui você tem o quê? Insegurança. Você tem que trabalhar a sua insegurança. Provavelmente na dependência emocional. Com qual frequência o narcisista atua com esses traços? Diariamente. Todo dia. Tá? Acha o Marote da novela Travessia um exemplo de narcisista? Olha, pior que eu não sei, eu não assisto essa novela, então eu não sei. Fico devendo essa resposta para você. Tá? Doutor, fala sobre narcisista com envolvimento de borderline. Eu tenho que fazer uma live só de borderline qualquer dia desse. Pessoal, eu acho que eu cheguei no fim da meada, né? A terapia ou psiquiatra ou psicólogo? Olha, o psiquiatra, se você for uma pessoa ansiosa, eu não sei, né? A gente não conversou, ele vai te medicar. O psicólogo ou terapeuta, qual a diferença aqui? O psicólogo é alguém que fez uma formação de 5 anos, pelo menos, e depois mais um monte de pós, estudou aquilo ali. O terapeuta, o psicólogo, ele não vai ficar te falando assim, faça isso, faça aquilo outro. O psicólogo não pode moldar. Porque é o seguinte, vocês podem me achar uma pessoa muito boa, mas eu não sou uma pessoa totalmente boa, tenho meus defeitos, né? Então, o psicólogo, ele não pode chegar e te jogar, te direcionar para você ir fazendo as coisas. Ele tem que fazer que você chegue àquelas conclusões. Porque senão, ele vai replicar um comportamento dele como psicólogo. Um bom psicólogo faz isso, ele faz você chegar na conclusão. O terapeuta é alguém que não é formado em psicologia, mas que faz cursos, que estuda, que passou por aquela situação e fala assim, ó, eu passei por isso. Quando eu passei por isso, eu fiz isso, isso e isso. No meu caso, na minha terapia, eu levo em consideração fatores científicos, porque como eu sou médico, eu sei procurar isso aí, esse assunto. Então eu vou lá, baseado em artigo científico, faça isso, faça aquilo ali. Aí eu apresento para vocês conteúdo científico. Isso é ser terapeuta. Deu para diferenciar uma coisa da outra? Não é a mesma coisa, né? O psiquiatra vai para uma parte medicamentosa, o psicólogo faz você chegar na conclusão,
através de várias técnicas, e o terapeuta te direciona, fala, faz isso, isso e isso. Para algumas pessoas funciona melhor um terapeuta, né? Mas eu indico que você faça terapia com o psicólogo, porque é muito importante você também ativar dentro de você um autoconhecimento, para você saber o que você quer. Porque às vezes o que eu acho que é certo não é certo para você. Um patrão pode ser narcisista? Pode. Tá bom? Como sair das relações se todos os nossos amigos são em comum? Às vezes procurar novos amigos, vai em novos ambientes, faz novas amizades. Beleza, pessoal? Tamo junto, né? 1h35 minutos de live, live mais longa que eu já fiz aqui, tá? 95 minutos de live. Tamo junto até depois do fim. Para você que me acompanhou aí pelo TubeTube, vai ficar salvo lá, tá? Aqui pelo Instagram também vai ficar salvo. Se você ainda não conhece o meu material, entra no site que o João tá mandando aí. Faça parte da mentoria Quebrando as Algemas, R$ 197,00 até 12 vezes. Você tem 3 semanas para poder avaliar o material. Se você não gostar, você pede a devolução. Se você gostar, continua assistindo as aulas passo a passo, dia a dia, tá bom? Esse conteúdo tá todo lá dentro da mentoria, né? A gente tem gravado, né, semana a semana. Esse mês foi um mês muito difícil para mim, mas eu continuo gravando as aulas, e a gravação das aulas é toda aqui, ó, no notebook. Eu vou escrevendo com vocês, gravo a tela aqui do notebook e coloco na aula, passo a passo. No final, lá embaixo das aulas, vai ter um caderninho de ativação, que você vai baixar um documento em PDF, vai ter tudo escrito que eu falei na aula. Mais fácil que isso, impossível, né? R$ 197,00. A consulta também fica mais barata para quem é aluno, tá bom? Mas se você não quer fazer método nenhum de vídeo, quer fazer só consulta comigo, me manda no direct também. Tamo junto aí até depois do fim. Bora que daqui a pouco a Fernanda vai me matar aqui, que eu tô aqui 1h30 nessa live. Até mais.